Olá, o meu nome é João José da Silva Júnior, sou advogado e professor de Direito Imobiliário. Dando continuidade ao curso O Laudêmio e sua Juridicidade, hoje vamos ver a quarta aula. Na aula passada, falamos sobre o Instituto da Propriedade. Vimos o seu conceito, vimos o objeto de estudo da propriedade, vimos também as suas características, suas classificações, os modos e formas de aquisição da propriedade. Vimos também o que seria a cessão, uso capião e o registro do título, que seriam também formas de aquisição do direito de propriedade. Na aula de hoje vamos ver sobre a enfiteuse. Temos aqui alguns alunos conosco. Laís Priscila, Daniele e Rafaela. Sejam bem-vindas. Para todos os telespectadores que desejarem enviar suas dúvidas e indagações, nós temos o nosso e-mail e podem enviar para o seguinte endereço eletrônico: saberdireito@stf.jus.br. Lembrando que, quando enviarem suas perguntas, indiquem sempre o nome do professor e o tema. Bem, então vamos iniciar a aula de hoje. Enfiteuse, também chamada de aforamento, como também de aprazamento, é um direito real sobre coisa alheia. Esse direito real sobre coisa alheia tem a sua origem desde o direito romano. O direito romano utilizou este instituto jurídico para dar finalidade e destinação às terras, já que detinha a maior parte das terras no mundo inteiro. Já este instituto, enfiteuse ou aforamento, foi introduzido no nosso país através da coroa portuguesa. A coroa portuguesa, então, no tempo da colonização, fez com que, por volta de 1505, 1510, fez com que as terras brasileiras, né, as terras que estavam sendo colonizadas, tivessem uma destinação mais rentável, uma destinação de maior significância, uma vez que as terras, né, estavam incultas, improdutivas. Então, o que a coroa portuguesa, na verdade, quis fazer foi delegar, transferir as porções de terras que tinham em suas mãos para aqueles que se dispusessem a cultivá-las, a produzir nesta terra. Daí, então, nós temos a adoção do instituto jurídico denominado de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, na verdade, eram nada mais do que a distribuição de terras. Essas terras foram demarcadas, de modo que haveria uma maior organização, uma maior concentração dentro de cada gleba, uma maior concentração de riqueza. E essas riquezas, que eram
o cultivo, a produção que a terra proporcionava, foram delegadas, transmitidas para o chamado senhorio. Aliás, melhor dizendo, para o chamado sesmeiro. Daí então foi adotado um outro instituto chamado de sesmarias. Sesmaria era a distribuição dessas terras para o sesmeiro, que era o detentor desta terra, aquele que ficava à disposição para cuidar dessas terras, também chamado de donatário. Esse donatário, esse sesmeiro, ao receber essa gleba de terra, ele tinha a função, a incumbência de produzir, de fazer com que essas terras se tornassem produtivas, se tornassem cultivadas. E o sesmeiro, esse donatário, utilizava os vassalos, utilizava os escravos para poder conseguir atingir o fim que se esperava, que era produzir, cultivar nessas terras. Esse sesmeiro, donatário, ele conseguiu fazer com que o rei de Portugal, a coroa portuguesa, ficasse com a maior tranquilidade, fosse mais houvesse uma maior comodidade nessa transferência de terra, uma vez que o sesmeiro donatário, ele tinha por obrigação pagar uma renda anual à coroa portuguesa, uma vez que ele tinha a terra para si, ele tinha que observar uma contraprestação que seria o pagamento de um valor. O valor este que viria a ser de 10% da produção no ano, ou 15% da produção, enfim, um valor que fosse auferido, um percentual que fosse tirado de todo oferimento, de todo ganho através daquelas terras. Então, esse donatário pagava a coroa, já que ele tinha a disposição, o uso e o gozo dessas terras. Pois bem, essa contribuição, este valor, era denominado foro ou pensão. Alguns também a chamam de canon, ligando com o direito canônico da Igreja Católica, uma vez que a Igreja Católica foi também alvo deste contrato de enfiteuse. Portanto, o contrato de enfiteuse surgiu no nosso país através deste mecanismo adotado pela coroa portuguesa, o rei de Portugal, fazendo com que aquelas porções de terras que estavam em suas mãos tivessem uma destinação mais valorosa, uma destinação com um intuito mais econômico, fazendo com que aquelas terras deixassem de ser incultas, improdutivas, para se tornarem cultivadas, produtivas. Sempre, claro, tendo que pagar uma contraprestação, esta obrigação do sesmeiro, donatário que tinha essas terras, tinha que contraprestar através de uma renda denominada de foro. Pois bem, a partir do Código Civil de 1916, o Instituto da Enfiteuse, ou aforamento, foi
codificado, foi implementado no Código Civil. Porém, com o passar do tempo, na década de 70, 80 para cá, não houve mais a acessibilidade, não houve mais a finalidade deste instituto, né? Não era mais como antes. O desvirtuamento da finalidade surgiu, e surgiu com muita força, uma vez que a finalidade da enfiteuse era de justamente dar uma destinação produtiva, de cultivação, àquelas terras que um dia eram incultas, improdutivas. Com o passar do tempo, como eu já falei, da década de 70, da década de 80 e 90, né, até hoje, nós não vemos mais grandes terras sem que tenham uma destinação ou uma função social. Até porque, não havendo essa função social, essa destinação, o proprietário pode ser punido através de uma desapropriação feita pelo Estado. Estado aí em sentido amplo, né? Pois bem, com o Código Civil de 2002, com o advento do novo Código, a enfiteuse, ou aforamento, deixou de ser prevista. Em seu lugar, hoje, ficou a superfície, o direito real sobre coisa alheia de superfície. Mas isso por razões óbvias. Como eu já falei, o desvirtuamento foi inevitável da enfiteuse. Então, ela não pode mais hoje ser constituída. A enfiteuse, por força do artigo 2038 do novo Código Civil, não pode mais ser constituída. Portanto, o contrato de enfiteuse aí, privada, entre particulares, não pode mais ser constituída, nem enfiteuse, nem tampouco subenfiteuses. Porém, aquelas que foram constituídas na vigência do Código Civil de 1916 permanecerão até a sua devida extinção, uma vez que esse dispositivo legal, 2038, do novo Código Civil, determina que ficam proibidas as constituições de enfiteuses e subenfiteuses, porém, continuam vigentes até a sua natural ou regular extinção, as que foram constituídas à época sob a égide do Código Civil anterior, que é o de 1916. Com isso, nós podemos perceber que a enfiteuse privada foi revogada. Só que nós temos duas espécies de enfiteuse no nosso ordenamento jurídico. A enfiteuse, ou aforamento, privado, e a enfiteuse, ou aforamento, público. A enfiteuse privada é justamente esta que acabamos de falar. Foi revogada com o advento do novo Código Civil, uma vez que a sua permanência seria inconveniente e inoportuna para os anseios da sociedade pós-moderna. Já a enfiteuse pública, esta também denominada de enfiteuse especial, ou ainda aforamento administrativo, esta permanece em vigor, mas com muita força ainda.
Esta espécie de enfiteuse pública é a que se dá entre o particular e a União Federal. É a que se dá nos denominados terrenos de marinha e seus acrescidos. Então, os terrenos de marinha e seus acrescidos são bens pertencentes ao domínio da União. Isto está previsto no artigo 20, inciso 7º da Constituição Federal de 1988. Como bens da União, estão previstos, portanto, os terrenos de marinha e seus acrescidos. Nós temos, a título de conceito, deste instituto jurídico denominado laudêmio, enfiteuse, ou aforamento, como aquele direito real sobre coisa alheia, em virtude do qual o proprietário do imóvel, lembrando que só recai sobre imóvel, o proprietário do imóvel transfere a outrem, ao seu co-contratante, o domínio útil que corresponde ao direito de usar, gozar, dispor, inclusive o de reivindicar o bem de quem quiser que o detenha ou possua injustamente. Portanto, todos os elementos, poderes ou faculdades da propriedade. Ficando este beneficiário, denominado enfiteuta ou foreiro, ficando obrigado a uma contraprestação anual denominada de foro ou pensão, como eu já falei. Também alguns chamam de canon. Pois bem, nós percebemos, então, a partir deste conceito, que existem dois sujeitos nesta relação. Quais seriam esses sujeitos? De um lado, o senhorio direto, que é o proprietário do imóvel. Este proprietário, senhorio direto, fica com o domínio direto do bem e a posse indireta ou mediata. Já do outro lado dessa relação contratual, tem-se o enfiteuta, também chamado de foreiro. Este fica com o domínio útil, que corresponde a todos aqueles poderes inerentes à propriedade, como nós já vimos, direito de usar, gozar, dispor e de reaver. Ficando também este enfiteuta ou foreiro com a posse direta ou imediata, já que ele tem aí o bem em seu poder, em suas mãos, o bem imóvel. Pois bem, a natureza jurídica do aforamento, da enfiteuse, é de que, quando se fala em natureza jurídica, sempre lembrando que é o seu conceito para o direito, ou seja, o que ele é em sua substância para o direito. Qual a natureza significa dizer qual a substância, a essência do instituto, o que ele é para o direito em sua essência. O aforamento, ou enfiteuse, tem a natureza jurídica de direito real sobre coisa alheia, mais amplo. Portanto, é o direito real sobre coisa alheia de maior amplitude. Essa amplitude chega a tal ponto que quase se confundem as figuras de proprietário e enfiteuta, uma vez que
O enfiteuta, foreiro, ele recebe todos os poderes inerentes à propriedade. Direito de usar, gozar, dispor e de reaver. E aí, alguém poderia me perguntar, mas professor, então o proprietário não tem mais nenhum poder sobre a coisa. Tem sim. Embora não pareça, mas tem. Ele permanece, o proprietário, com a essência da propriedade. Diz a doutrina que esta essência da propriedade não é transferida, porque senão, realmente, já teria perdido todo o direito, né? Já que só o domínio útil corresponde aos poderes inerentes à propriedade, ficando, então, o proprietário só com a essência da propriedade. A grosso modo, é como nós verificássemos o seguinte: 80% da propriedade ou do direito sobre o imóvel ficaria com, ou fica, né, com o enfiteuta, foreiro, e apenas 20% com o proprietário. Bem, terrenos de marinha e seus acrescidos. Os terrenos de marinha e seus acrescidos, como já mencionei, são bens do domínio da União Federal, por força do artigo 20, inciso 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Este bem público, terrenos de marinha e seus acrescidos, são da espécie dominical. Os bens públicos da espécie dominical são aqueles bens que têm por função ser utilizados ou serem utilizados para auferir renda, ou seja, são os bens privados da pessoa pública, podemos até colocar dessa forma. São os bens privados da pessoa de direito público. Então, a pessoa de direito público poderá, com esses bens, auferir rendas, alienar, uma vez que vale ressaltar que os bens públicos, em regra, são inalienáveis. Porém, esta seria uma exceção. Os bens públicos de natureza dominical, que seria o caso, os terrenos de marinha e seus acrescidos. Esses terrenos de marinha foram demarcados através de um órgão federal, chamada de Secretaria de Patrimônio da União. A Secretaria de Patrimônio da União, que é a SPU, fez a demarcação e ainda faz redemarcações através de alguns parâmetros legais. Parâmetros esses que remontam, novamente, à época da coroa portuguesa. Então, nós temos, ainda em vigência, no nosso ordenamento jurídico, o aviso imperial, número 12.171, de 1833. Repetindo, aviso imperial 12.171, de 1833. Esse aviso imperial foi baixado ainda pela coroa portuguesa. E ele conceitua o que seriam esses terrenos de marinha e seus acrescidos. Os terrenos de marinha seriam aqueles terrenos que estão banhados
pelo mar, rios, isto é, aqueles terrenos que sofrem influência das marés e que estão a uma distância de 33 metros da média da pré-mar. Isto é, esses 33 metros são contados da média da pré-mar. Pré-mar significa maré alta. Então, da média da maré alta, mais 33 metros para dentro da terra, é o que daria, ou que dá, né, esta metragem, terrenos de marinha. Portanto, todos os imóveis que estão inseridos nesta metragem estão inseridos neste conceito, terrenos de marinha e seus acrescidos. Os seus acrescidos, o que seriam os seus acrescidos? Seus acrescidos são aqueles terrenos, aquelas glebas, aquelas terras que foram formadas naturalmente com o passar do tempo, ou até artificialmente, industrialmente, que é por força humana, e essas terras estão ligadas, juntas, unidas com os terrenos de marinha. Então, os seus acrescidos são aquelas terras que foram formadas com o passar do tempo, natural ou por força humana, artificialmente ou industrialmente, que estão ligadas aos terrenos de marinha. Portanto, tanto os terrenos de marinha quanto os seus acrescidos são bens da União, da espécie dominical, bens públicos, né? Esses terrenos de marinha, eles surgiram, como eu já falei, por força de uma norma imperial, o aviso imperial. Todavia, para se chegar a este aviso imperial, a coroa portuguesa fez por bem traçar alguns pontos estratégicos. Esses pontos estratégicos dizem respeito à orla, né? A orla marítima. Então, o litoral brasileiro, né? O litoral do país, ele foi alvo de segurança, como até hoje é. Existem os fortes. E nesses fortes, o rei de Portugal, a coroa portuguesa, fez por bem resguardar, né, as terras, fazendo repelir, refutar, afastar todos aqueles que viessem a ameaçar, invadir e tomar a posse da terra. E o que foi que o rei de Portugal teve em mente? Ora, na época, eram utilizadas as navegações a título de meio de transporte. Então, o meio de transporte eram os navios, as embarcações. E os chamados piratas, né? E, através disso, o rei de Portugal, a coroa portuguesa, implantou uma forte segurança na orla, através dos fortes, através de canhões. Então, aqueles que vinham pelo mar eram afastados por meio de tiros de canhões. Só que o canhão, né? O canhão, diz a história, que não tinha força para ultrapassar a metragem, a distância
de 33 metros. Então, até 33 metros, a bola do canhão chegava e assim conseguia afastar os invasores. Esses 33 metros, né, da força da bola de canhão foi utilizado pelo rei de Portugal para fazer essa metragem dos 33 metros da pré-mar média até a terra. Então, da média da maré alta, mais 33 metros para a terra, constitui-se o denominado terreno de marinha. Pois bem, esta foi a forma que o rei de Portugal descobriu para fortificar, para assegurar a terra. E, infelizmente, até hoje, esta contribuição, esta renda, este ingresso patrimonial existe. Aqueles imóveis, ou os proprietários dos imóveis que foram inseridos em terrenos de marinha e seus acrescidos, através de um processo administrativo demarcatório, tem que pagar o foro anual. Sobre este foro, que também será alvo da próxima aula, objeto da próxima aula, laudêmio, nós vamos ver, como eu já falei na próxima aula, destrinchar e aprofundar sobre os percentuais, as alíquotas de cada renda. Então, por enquanto, vamos tecer considerações sobre a enfiteuse. Existem os modos de constituição da enfiteuse, os modos de aquisição, de celebração deste contrato. Como eu já falei, a enfiteuse privada foi revogada, mas constituía-se por ato inter vivos ou causa-morte. É bom frisar isto, porque ainda existem algumas em vigor, como eu já falei. Então, pode vir a ser exigida em concurso público. Constituía-se através de um contrato normal, como qualquer outro, um contrato, e, por se tratar de direito real, este contrato tinha que ser registrado em cartório. Já vimos que o direito real, ele só é constituído através do registro. Quando falamos do direito de propriedade, vimos isso na aula passada, né? Então, relembrando, o direito de propriedade, para que ele seja constituído, é imprescindível o registro. Isto é, alguém comprou uma casa e não registrou em seu nome, ainda não é proprietário para o direito. Só após o registro. Isto porque o contrato, o título, não transfere domínio no nosso direito. Transfere apenas obrigação. Da mesma forma, o aforamento, ele, para ser constituído, tem que ser registrado. Já o aforamento público segue da mesma forma. Deve haver o registro. Só que o aforamento público é como se fosse uma desapropriação. Uma vez que o particular, quando tem o seu imóvel
inserido, declarado como enfitêutico, como imóvel aforado, este particular perde a propriedade. Perde a propriedade. E a Secretaria de Patrimônio da União, SPU, tem por obrigação registrar no cartório de imóveis este ato declaratório, esta decisão do processo administrativo demarcatório. Alguns defendem que a União, como pessoa pública, como administração pública que é, fica dispensada desse registro. Mas a grande maioria da doutrina e da jurisprudência, corrente esta que eu filio-me, já vê diferente, né? O registro público existe justamente para que o cidadão tenha uma segurança jurídica. Ou seja, o registro público serve para dar publicidade ao imóvel, saber quem é o dono daquele imóvel. Todos podem saber, já que o registro ele é público. Então, qualquer pessoa pode pedir uma certidão do imóvel, sem precisar justificar, motivar aquele ato. Para isto, basta pagar um emolumento. Pois bem, essa corrente minoritária, doutrinária, que defende que a União está dispensada, ou estaria dispensada desse registro, se apoia naquelas regras do direito administrativo. Uma vez que o processo demarcatório é um processo administrativo, logo, é um ato administrativo. E como todo ato administrativo, a decisão desse processo também será um ato administrativo, e como todo e qualquer ato administrativo, ele goza de presunção de veracidade, legitimidade, autoexecutoriedade e exigibilidade, que são os atributos do ato administrativo. E por força do segundo atributo, autoexecutoriedade, aquele ato decisório já goza, portanto, de uma autoexecutoriedade. Isto é, independentemente de ter sido registrado, ele já tem a sua autoexistência, uma vez que a administração pública não precisa ir à justiça para fazer valer os seus atos. Mas, conforme eu tinha dito anteriormente, este é um argumento que vai de contra os anseios da sociedade. E o particular, muitas vezes, passa anos e anos tendo que juntar uma economia para adquirir a sua casa própria, adquirir o seu bem imóvel. Então, este direito de propriedade, né, o direito de propriedade que é tirado daquele particular, nós sabemos que é um direito relevantíssimo, um direito previsto como fundamental na nossa Constituição Federal. E por se tratar de um direito fundamental, necessário que haja um maior cuidado, uma maior segurança para o cidadão. Então, dentro desses princípios, nós podemos verificar que a atitude da falta de registro traz um prejuízo enorme para o cidadão. As formas de extinção do direito real de enfiteuse, aforamento. As formas de extinção estão previstas para a enfiteuse privada no artigo 692
do Código Civil de 1916. Não vamos aqui dar muita ênfase a este instituto que foi já revogado. Vamos falar da extinção da enfiteuse, as formas de extinção da enfiteuse pública, né? O aforamento administrativo. Eles estão previstos, essas formas de extinção, no artigo 103 do Decreto-Lei número 9.760 de 1946. Decreto-Lei número 9760/46. Artigo 103. Este artigo 103 sofreu uma modificação. Foi modificado pela Lei número 11.481 de 2007. Pois bem, elenca este artigo 103 as formas de extinção da enfiteuse pública. Inadimplemento, no caso, inadimplemento do enfiteuta, foreiro, né? Deixar de pagar o foro anual. Este foro, inclusive, ele pode ser em cotas, pode ser parcelado, mas paga-se apenas uma vez no ano. E pode ser parcelado, como eu já falei, o valor. Uma outra hipótese de extinção seria através de um acordo entre as partes. E aí seria uma transação, né, entre a União, através do seu órgão, Secretaria de Patrimônio da União, SPU, que é a responsável pelos terrenos de manícios acrescidos. Através da remissão do foro, uma outra espécie de extinção, remissão do foro. Essa remissão é com 2 S, que significa perdão. Sabemos que existe a remissão com C cedilha, que significa pagamento. Esta remissão do artigo 103 do Decreto-Lei 9.760 de 1946 é com 2 S. Portanto, quem perdoa é aquele que tem o direito. Quem dá o direito é a União, né? Então, através dessa remissão. Através do abandono do imóvel, também uma outra espécie de extinção. Aqui o enfiteuta abandona o imóvel, sem ânimos, sem a intenção de voltar, né? Também extingue-se a enfiteuse pública. E o interesse público, por ser a União uma entidade de direito público, como nós já sabemos, existe o seu interesse. A União, unilateralmente, pode fazer extinguir este direito. Nós podemos, então, perceber que há um desmembramento. O direito de propriedade ele fica elástico, conforme estudamos na aula passada, como característica do direito de propriedade, a elasticidade. Ou seja, quem recebe este direito, o enfiteuta, recebe uma parcela da propriedade, que é aqueles 3 elementos: usar, gozar, dispor, e mais o quarto, reivindicar. O bem de quem quer que o detenha ou possua injustamente. Já o proprietário permanece apenas com a essência. Com a extinção do direito, com a extinção da enfiteuse ou aforamento, a propriedade deixa de estar parcelada, deixa de ficar desmembrada para se tornar plena novamente, né? Então, essas formas de extinção da enfiteuse
como já falei, estão elencados no artigo 103 do Decreto-Lei. Este Decreto-Lei 9.760/46 é o diploma legal que regulamenta os terrenos de marinha e seus acrescidos. Portanto, a enfiteuse pública está regulamentada por este Decreto-Lei. Agora, eu pergunto aos alunos se tem alguma pergunta, se tem alguma indagação a ser feita. Professor, como se denominam as partes no contrato de afloramento? Pois bem, a aluna Laís Priscila fez a pergunta: como se denominam as partes no contrato de afloramento ou enfiteuse? As partes são senhorio direto e enfiteuta. O senhorio direto é o proprietário do imóvel. Ele cede o domínio útil para a outra parte, que é o enfiteuta. Enfiteuta, também chamado de foreiro. Então, de um lado nós temos como sujeito ativo o senhorio direto, proprietário, e o sujeito passivo, o que recebe esse direito, é o enfiteuta, ou foreiro. Mais alguma outra pergunta? Professor, a enfiteuse nas terras públicas, tais como nos terrenos da Marinha? Sim. Ótima pergunta da aluna Daniele. A enfiteuse pública diz respeito, sim, aos terrenos de marinha e seus acrescidos. Os terrenos de marinha e seus acrescidos são justamente que dão o status denominado enfiteuse pública. Então, a enfiteuse pública é que corresponde aos terrenos de marinha e seus acrescidos. Pois bem, mais alguma outra pergunta? Professor, qual seria a diferença entre enfiteuse e locação? A aluna Rafaela fez uma interessantíssima pergunta. Qual seria a diferença entre o direito de enfiteuse e locação? Várias diferenças. O direito de enfiteuse é um direito real. Locação é um direito pessoal. Não tem aí o status de real. O direito de enfiteuse, ele tem a conotação, a natureza dele é perpétua. Já a locação, ela é temporária. Uma outra distinção, poderíamos verificar que no direito de enfiteuse, a contraprestação para o proprietário, do enfiteuta para o proprietário, é uma vez por ano. Ele paga o foro pelo uso do bem. Já a locação é pago mensalmente, é um valor pago por mês. Né? Essas são as distinções de enfiteuse para locação. Nós, depois dessas brevíssimas respostas, fazemos agora o resumo desta quarta aula. Nesta quarta aula, vimos sobre o direito de enfiteuse. Vimos sua origem, conceito, espécies, sujeitos da relação, o que seriam os terrenos de marinha e seus acrescidos, a natureza jurídica do afloramento e suas características, e os modos de aquisição e extinção deste direito real denominado enfiteuse. Diante disto, nós lembramos aos telespectadores que quiserem, os que queiram enviar suas dúvidas, suas indagações, podem enviar para o seguinte
endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever as aulas é só acessar o www.youtube.com/saberdireitoaula. Convido a todos para assistir aos outros programas da família Saber Direito, através do www.youtube.com/Saber Direito Responde e Saber Direito Debate. E agora, os meus agradecimentos. Obrigado a todos e até a próxima aula.